E aí, gente? Vamos esperar. Instagram, abrir pra galera aí. E aí? Cadê o pessoal? Isso aí, gente, ó. Essa live vai ficar gravada, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Eu decidi entrar meio assim, do nada, meio de supetão, não avisei nada, só avisei lá na nossa comunidade secreta. Então, se você tá lá na nossa comunidade secreta, você já ia saber que eu fiz essa live, fiz uma enquete rapidinha lá. Vocês querem a live agora? É simplesmente um bate-papo, tá? Não avisei ninguém, não preparei muita coisa, assim, vai ser um negócio bem rapidinho mesmo. Simplesmente decidi entrar para ajudar vocês aqui no Instagram, ajudar vocês, a galera aqui que está intolerante alimentar, que tem algum tipo de dúvida com relação ao protocolo. Essa semana eu não. Olha, Beto, boa noite, Jussara, boa noite. Isso, gente, vamos entrando. E eu decidi entrar aqui agora simplesmente para ajudar vocês. Simplesmente para isso, sem preparar muita coisa. Ao John 26, seja bem-vindo. Simplesmente para ajudar mesmo. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida com relação ao protocolo, com relação à intolerância alimentar, eu tô aqui para esclarecer vocês. Não, foi como eu falei, não preparei nada muito diferente disso. A Alce, boa noite. Galera lá da nossa comunidade, Elias, seja bem-vindo, gente. E é isso. Se vocês estiverem, tô aqui exclusivamente para ajudar vocês. Olha a Bela, seja bem-vinda. A Bela faz o protocolo com a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tô aqui só para isso, para esclarecer as dúvidas de vocês. Então já começa a escrever aqui, vai ser uma live bem rapidinha. Olha, Danila, boa noite. Então, assim, vai escrevendo aqui. A Aline também já fez protocolo, hein? A Aline já voltou a comer tudo, gente. A casa da Aline foi muito incrível. Então, vai colocando aqui quais são as suas dúvidas, vão me escrevendo quais são as suas dúvidas que você tem, o que você acha, o que você gostaria de saber, entender melhor. Vai colocando aqui que eu já vou esclarecendo, tá? Vai ser bem rapidinho, vai ser papum. Então, aproveita que agora é tudo pra gente simplesmente conversar mesmo. A Lu Clay entrou, seja bem-vinda. E aí, gente, olha, vamos colocar aqui as dúvidas, não tem certo nem errado, tá bom? Tô aqui pra ajudar vocês. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, assim, bem brevemente, para quem já me conhece, mas ainda não sabe muito bem da minha história, eu fui intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar por 10 anos. Isso já faz bastante tempo. No meu período, quando eu estava intolerante alimentar, eu passei por muitas restrições, até eu descobrir o que eu tinha aí. Gente, se for pensar, né, há muitos anos atrás, a gente nem sabia, né, não era divulgado ainda muito sobre a intolerância alimentar. Hoje em dia as pessoas já têm um pouquinho mais de conhecimento, já entendem, mas na minha época ninguém sabia de nada, sabe? Assim, exames, não tinham tantos exames quanto antigamente. Ó, a galera entrando, sejam bem-vindos. Então, assim, eu até brinquei essa semana, né? No meu tempo, quando eu estava intolerante, o negócio era bem raiz, assim, não tinha chocolate, não tinha pão, então, assim, era bem difícil mesmo. Então, assim, diferente de hoje, né, que a gente tem bastante conhecimento, as pessoas entendem mais, a gente tem uma gama de produtos sem glúten, sem lactose que vocês podem comer. Então, tipo, é diferente, né? Mas o que aconteceu? Nesses 10 anos que eu estava intolerante alimentar, eu passei por muitas restrições, então eu vou falar um pouquinho dos sintomas que eu tinha. Os sintomas que eu tinha, ele começou com uma leve dor de cabeça, depois foi para crises de enxaqueca. Alce, boa noite. Vera, boa noite. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui dúvidas, perguntas, vamos conversar. Eu tô aqui como um bate-papo pra gente esclarecer as dúvidas de vocês. Ai, Helder, obrigada, que lindo. O Helder é meu companheiro aqui nessa nossa trajetória de ajudar as pessoas
de ajudar as pessoas, de auxiliar. Ele é hipnoterapeuta também. Seja bem-vindo. Olha o Elias. Boa noite. Como funciona a terapia online? Funciona igual se fosse presencial? Perfeito, Elias. Muito boa pergunta. Sim, exatamente. Para você ter uma ideia, Elias, hoje eu não atendo mais de forma presencial. Por quê? Desde o ano passado eu já implementei o protocolo online e devido à situação que a gente está hoje, eu não estou mais atendendo online, eu não tenho mais um consultório físico onde eu posso receber vocês, tudo é feito de forma online. Por que isso? Porque deu tão certo o protocolo online e nessa situação que a gente tá, fica muito restrito, né? E eu tô aqui em São Paulo, por mais que São Paulo realmente seja o lugar onde tudo é mais fácil de outras pessoas de outras cidades chegarem, mas assim, a gente tá passando por uma pandemia, então assim, o contato não é tão restrito e pelo protocolo online eu consigo te auxiliar onde você quiser, estando aqui em São Paulo, estando no Japão, eu não sei de onde você é, se você é daqui de São Paulo ou não, mas é possível auxiliar de qualquer pessoa, de qualquer lugar. A única coisa que eu preciso que, quando você for fazer o protocolo comigo, é que o protocolo, explicando um pouquinho melhor, ele dura em torno de 2 horas. E nesse período de 2 horas, é importante que você tenha uma conexão de internet boa, para a gente conseguir estabelecer um diálogo, a gente se entender e eu te ver e você me ver, tá? Então, a consulta, ela dura 2 horas. Nesse período, o que é necessário? É necessário que você esteja sozinho, que você não seja interrompido, não sei se você mora com alguém ou não, mas avisar as pessoas que estão na sua casa, dizendo, olha, eu vou fazer um processo terapêutico e eu não quero, eu não posso ser interrompido, e simplesmente avisar, deixar essas 2 horinhas simplesmente para você olhar para essas suas questões e não tem diferença do online e do presencial. O Helder tá falando, fora que não tem o contágio, né, do risco nessa situação que a gente tá, de cliente com terapeuta, exatamente isso. A Danila, você fez o protocolo em você mesma? Como despertou? Elias, se ficou respondido certinho, se você entendeu, dá um like pra mim, assim, dá um joinha. Se você tiver qualquer outra dúvida, também me escreve, tá? A Danila, você fez o protocolo online em você mesma? Como despertou em você que seria lixo emocional? Ótima pergunta, Danila. Eu não cheguei no lixo emocional diretamente. Eu me lembro que quando eu estava intolerante alimentar, eu tinha uma gama de doenças, vamos dizer assim, gigantescas, né? Eu já compartilhei com vocês várias delas que eu tenho aqui, maravilha, Elias, que eu tenho aqui, né? Não sei se eu já compartilhei todas, mas assim, eu tinha vários sintomas, que não só os sintomas da intolerância alimentar, mas eu tinha muitas dores no corpo, eu também fui diagnosticada com fibromialgia, então assim, gente, eu tinha 2 sacolas gigantescas de exame, assim, eram imensas, e nessa minha busca, né, na verdade, a intolerância alimentar era ruim, mas assim, as dores que eu tinha no corpo, o cansaço que eu tinha, a fadiga que eu tinha muitas outras coisas. Então eu ia em todos os médicos, então era tipo meio que a hipocondríaca que tomava de tudo, mas não queria tomar, então ia buscando alternativas. Só que chegou uma hora que eu já tinha ido em quase todos os médicos, em quase todos os especialistas e nada me ajudava, nada. Até que um dia eu tava trabalhando e uma amiga minha falou assim, olha Ju, por que você não começa a meditar? Ela fazia reiki, ela falou assim, vai ter um curso de reiki para você fazer. Por que você vai ter um curso de reiki agora, iniciante, por que você não faz? Talvez possa te auxiliar. Eu falei, gente, eu tenho muitos sintomas, até na visão, uma bola de neve, exatamente, pra você ver, Danila, que lá no comecinho do meu Instagram eu usava óculos, depois de uma formação que eu fiz, pra você ter uma ideia, uma formação, a decodificação mente-corpo que eu fiz, eu parei de usar óculos, porque eu entendi que eu me escondia atrás dos óculos. Se você for lá no comecinho do meu Instagram, você vai ver que eu não tenho. Eu era muito tímida, eu me escondia, por quê? Porque era tudo dentro do lixo emocional. Então, assim, tem muita coisa, muito lixo. E às vezes, com um processo, você pode melhorar com a sua visão, mas não seria o nosso foco, né? O nosso foco aqui é da intolerância alimentar. E voltando na sua pergunta, né?
eu comecei a buscar alternativas. Aí eu comecei a fazer o reiki, aí do reiki, lá nesse curso do reiki, me falaram da Cristina Cairo, que eu já falei pra vocês, eu vivo falando, eu sou uma das terapeutas que a Cristina Cairo recomenda, não sei se vocês já conhecem ou não. Tem vários vídeos dela no YouTube falando sobre intolerância alimentar, sobre intolerância à lactose. Coloca no Google, no YouTube, Cristina Cairo, intolerância à lactose, tem um áudio dela bem legal lá. Então foi através do conhecimento que ela passou, que eu cheguei até ela, e eu me formei em linguagem do corpo. Então assim, eu fui buscando alternativas. Então assim, eu já tava num estágio, Danila, que se falassem pra mim assim, nossa, se você for no Zé da esquina, ele pode te ajudar, eu tava indo. Porque eu não tinha nada o que perder, sabe? A minha situação era tão ruim que eu não tinha mais o que deixar de ganhar. Eu tinha muito a ganhar e eu não tinha mais nada a perder, porque eu tava no fundo do poço tão grande que eu falava, meu, que diferença faz, sabe? Então aí que eu comecei a fazer vários processos terapêuticos, comecei com reiki, depois fiz outros inúmeros processos até que eu voltei a comer os alimentos. Hoje eu sou especialista em intolerância alimentar, mas o que acontece? Eu desenvolvi um protocolo em cima de todas aquelas terapias que eu fiz e que tiveram resultados em mim. Eu sou formada em todas elas. Para quê? Para que eu pudesse desenvolver esse protocolo para ajudar vocês. Então foi isso. Eu mesma, milhões de médicos, exatamente. É o mesmo processinho que eu fiz. Eu fui em todos os médicos. E o que acontece? Ninguém me auxiliava. Eu gastava com médico, eu gastava com remédio, eu gastava com exames e ninguém me auxiliava. E aí é aquela coisa, né? Se você não tá dando certo numa coisa, por que você vai bater tanta tecla? Daí eu falei, poxa, deixa eu olhar um pouquinho pro outro lado. E eu comecei a estudar sobre metafísica, sobre linguagem do corpo. Aí eu comecei a entender que o meu emocional não tava tão legal. Por quê? Porque pra mim, o que aconteceu? Eu achei que eu era uma pessoa centrada, que eu era uma pessoa equilibrada e eu não tinha noção. Assim, quando me falaram a primeira vez, né, que eu encontrei com a Cristina Cairo e eu falei, Cris, meu caso é assim, assim, assado, ela falou, você precisa limpar o que tá dentro de você, porque você volta a comer. E aí eu falei, a primeira reação foi, nossa, mas como assim? Tanto que eu falo exatamente disso no meu e-book, eu não sei se vocês já leram ou não, que eu conto um pouquinho da minha história. Então, assim, a primeira impressão que dá, assim, a nossa primeira atitude é de rejeitar. Não, meu emocional tá tudo bem. E aí, quando você vai cavucando, que você começa a prestar atenção, que você começa a entender um pouquinho melhor, você fala, poxa, tudo isso que ela tá falando faz sentido. Então, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Vamos ver. Gente, tô aqui única e exclusivamente pra responder vocês, eu não preparei nada. Então, assim, vão colocando as suas dúvidas, vai ser uma live muito rapidinha e vamos lá. Esofagite tem a ver com lactose? Alce, depende. Tem casos que sim, tem casos que não. Depende muito. Quando você consome a lactose, você sente a esofagite, é isso? O Elias perguntando. Depois da terapia, em quanto tempo mais ou menos as pessoas melhoram? Elias, depende. Cada caso é um caso. Tem depoimentos aqui no Instagram de pessoas que depois da primeira sessão voltaram a comer os alimentos e acabou, não precisou de mais sessão porque simplesmente voltaram a comer tudo. 90% dos casos, Elias, é necessário uma sessão e um retorno para quê? Para que você possa voltar a comer os alimentos. Então, eu vou te explicar mais ou menos como funciona. Na nossa primeira sessão, a gente vai fazer a limpeza do lixo emocional. Eu vou te explicar como é que funciona o protocolo e como que você vai fazer a reintrodução alimentar. Porque tem toda uma técnica e é explicado no dia da sua primeira sessão, como é que funciona, tudo bonitinho, como é que você vai, a partir de agora, fazer a reintrodução alimentar e tudo mais. Entre nossa primeira sessão e o retorno, tem em torno de 45 a 60 dias. Aí a gente faz, caso seja necessário, o seu retorno, né? Que é a segunda sessão. Se você falar assim pra mim, Ju, olha, voltei a comer tudo, tô ótimo, uma sessão é suficiente. Se você falar assim pra mim, Ju, eu voltei a comer, mas às vezes eu sinto tem algum leve desconforto. A gente volta,
faz o seu retorno, mexe mais um pouco, busca a causa raiz e vai, como diz uma cliente minha, cavucando até achar realmente a causa raiz do seu sintoma para que você volte a comer. Então, assim, como a gente trabalha com o ser humano, não dá para te falar 2 mais 2 são 4, quanto tempo. Mas, geralmente, o protocolo é uma sessão e um retorno. Então, no máximo em 90 dias, em 3 meses, é tempo suficiente para que você possa voltar a comer. Delícia, né? Quem mais? A Bela falando, Ju, existe muito tabu a respeito da hipnoterapia e há críticas também por parte de psicólogos, quando esta prática é realizada por terapeutas que não possuem formação em psicologia. Fala mais isso. Legal, Bela, vou falar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O que acontece, gente? Existe muito preconceito com relação à hipnoterapia. A hipnoterapia, ela na Suíça, para vocês terem uma ideia, ela é uma terapia muito básica, que tem até no SUS deles, vamos dizer assim. Porque é uma ferramenta extremamente rápida e eficiente. Por quê? O que a terapia convencional faz? São duas coisas diferentes. A terapia convencional, você tem uma queixa, você vai trabalhar olhando para o seu presente e para o seu futuro. A hipnoterapia, você tem uma queixa e você vai olhar para o passado, a gente vai olhar para a causa raiz. Por que a hipnoterapia ela é tão eficiente? Por quê? Porque a gente não fica buscando sintoma. Se você tem, por exemplo, a intolerância à lactose, vai adiantar você tomar a enzima lactase? Momentaneamente, pode ser que sim, pode ser que não. No começo, a enzima para mim funcionava. Depois de um certo tempo, ela parou de funcionar. Então, o que acontece? Você tomando a enzima, você está trabalhando o sintoma ou você está trabalhando a causa? Você está ali só naquele momento. O que a hipnoterapia faz, no caso, no meu protocolo, não é apenas a hipnoterapia, tá, gente? Deixando muito claro isso. Mas falando um pouquinho da hipnoterapia que a Bela pediu, a gente vai atrás da causa raiz. Se você não nasceu com aquilo, a gente vai atrás da onde começou, aonde foi programado. Tem até um vídeo que eu explico certinho, vou lá no quadro, explico como é que é a nossa mente, por que dia após dia, por que você nasceu podendo comer todos os alimentos e você se tornou intolerante alimentar na fase adulta. Se você não viu esse vídeo, é só clicar ali no link que tá na minha bio e tem lá como funciona o protocolo, lá eu explico tudo bonitinho. E aí, a gente, através da hipnoterapia, a gente vai atrás da causa raiz, encontrando a causa raiz. Você já passou pelo protocolo, você sabe que a gente volta pro passado, que a gente vai lá, ressignifica e tudo mais. O que acontece? No mercado, gente, tem pessoas pra gente atender de todo mundo. Tem pessoas que são profissionais bons e tem pessoas que são profissionais ruins. E isso vai ter em todas as áreas. E aí, gente, tem um monte de psicólogos que são meus amigos e que também são hipnoterapeutas, porque vem essa ferramenta como algo muito bom. E aí, eles utilizam essa ferramenta dentro do set de consultório de psicólogo. Mas, hoje em dia, para você ser um hipnoterapeuta, você não precisa da formação em psicologia, porque são coisas completamente diferentes. A hipnoterapia da psicologia, a forma que é ser trabalhado e tudo mais. Por exemplo, no protocolo de intolerância alimentar, a gente busca uma das ferramentas da hipnoterapia, mas dentro dele tem a consciência sistêmica, eu trabalho também neurociência. Então, assim, tem várias coisas que são trabalhadas ali dentro. Eu utilizo a linguagem do corpo. Você, Bela, que já passou pelo protocolo, sabe que você recebe no e-mail para você responder todos os sintomas que você já teve, que você tem. Para quê? Para que eu decodifique o seu corpo, tanto através da metafísica, que é a linguagem do corpo, quanto através da decodificação mente-corpo. Então, eu faço um mix. Antes da gente começar a nossa consulta, eu já sei como é que você funciona, simplesmente por causa dos seus sintomas. E, por exemplo,
num trabalho com psicólogo, você não faz isso. Então, assim, tem muitos psicólogos que veem a hipnoterapia como uma ferramenta incrível e tem outros que não gostam, e tá tudo bem, sabe? Então, assim, esse preconceito que existe é porque a hipnose foi nos anos 80, foi um pouco mal divulgada aqui no Brasil, então as pessoas têm um certo medo, um certo receio com relação a isso, mas você já passou pelo protocolo, você sabe muito bem os benefícios que você tem logo na primeira sessão, né? Maravilha, gente, deixa eu ver aqui. A Karina, eu comia de tudo sem problemas, comecei a desenvolver intolerâncias alimentares e agora alergias. Cara, é isso mesmo, o corpo ele vai dando sinais, tá? Então você não se tornou intolerante aos alimentos de um dia para noite, então provavelmente a sua intolerância começou como algo pequeno, alguns alimentos ou algum alimento e depois foi aumentando, e o seu corpo, imagina que aqui, tá? Você nasceu e aqui tem você vai colocando um monte de gotinha suja aqui. Uma hora esse copo vai transbordar. O primeiro transbordo foi com a sua intolerância como algo leve. Você não entendeu o sinal que o seu corpo, a sua mente está te dando. Olha, presta atenção, tem algo errado aqui, dá uma olhada, não tá legal. Aí você não viu o sintoma, o sinal que a sua mente estava te dando, o seu corpo estava te dando, ele foi lá e veio mais, em vez de transbordar um pouquinho, transbordou para mais alimentos. Você não tá olhando que não tá legal o seu conteúdo interno, que tem muito lixo emocional, então o que agora o seu corpo tá te dando? Alergias alimentares. Ou seja, você tem que olhar para isso, porque tem pessoas, por exemplo, no meu caso começou com a intolerância à lactose, depois foi pro glúten, açúcar, síndrome do intestino irritável, eu tinha muitas dores no corpo, fadiga e tudo mais. Então era uma bola de neve que eu falava, gente, aonde que isso vai parar? E hoje em dia eu como de tudo, acordo às 5 horas da manhã e assim, não tenho problema nenhum, sabe? Então assim, olha para o seu conteúdo interno, veja o que tá acontecendo aí dentro, como é que você tá emocionalmente falando, o que tá acontecendo, quando que tudo isso começou. É o seu emocional que precisa ser visto, cara, não adianta, é o corpo dando sinal. O Johnny perguntando, voltar a comer tudo, quer dizer que ficamos curados da gastrite para quem tem problemas gastrointestinais? Ótima pergunta, Johnny. Eu, como profissional da saúde, não posso falar sobre cura. Aliás, nenhum profissional da saúde, tô colocando água aqui, gente. Nenhum profissional da saúde pode prometer nenhuma cura, tá? Tanto que quando vocês entram em contato do protocolo, a primeira coisa que tá, uma das primeiras coisas lá, eu não prometo cura. Tá? Então, assim, eu também tinha gastrite e esofagite, então, assim, eu sei exatamente o que você tá sentindo. E sim, depois que você passa do protocolo, todas as pessoas que seguiram corretamente o protocolo, que tinham gastrite, que estavam atreladas à intolerância alimentar, elas voltariam a comer todos os alimentos e nem lembra, gastrite, o que é isso, sabe? Mas para que isso aconteça, é necessário que você siga o protocolo de forma certinha, siga a reintrodução alimentar, tudo que é falado na nossa primeira sessão, para que você volte a comer. Lembrando, John, que o protocolo, ele não é um milagre, ele é um processo terapêutico onde a gente vai atrás da causa raiz da sua gastrite. Então, o que acontece hoje? Provavelmente pode ser que você esteja tomando remédios para diminuir um pouco isso que você está sentindo. Com o remédio, você não busca a causa raiz, você está tratando ali o seu sintoma de dor, de desconforto. No protocolo, a gente faz o quê? A gente vai para a causa inicial, para onde tudo isso começou. Pode ser no ventre, pode ser na primeira infância, eu não sei, apenas passando pelo protocolo e descobrindo a causa raiz, a gente ressignifica. Ressignificando e reprogramando a sua mente, você pode sim voltar a comer os alimentos sem ter qualquer tipo de desconforto, que foi o que aconteceu comigo e de muitos casos aqui que tem depoimento de pessoas que também tinham gastrite, que também tinham vários desconfortos gastrointestinais relacionados com a intolerância alimentar e que voltaram a comer de tudo. Ficou claro? Maravilha!
Ai, gente, ai, eu amo vocês. Olha a Aline, linda. A Aline já passou pelo protocolo. Gente, leiam isso que ela escreveu. Estava pensando em você agora. Estava comendo aquele salgadinho que antes era até amargo e que agora, depois do tratamento, ele é delicioso. Beijo, Aline. Fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens. Gente, vocês não têm ideia como eu fico feliz quando eu recebo mensagens do meu time que eu amo, o time de ex-intolerante alimentar. Lindo. John, você tinha algum problema gastrointestinal? Pô, Johnny, se eu tinha. Eu era intolerante ao glúten, lactose, ao açúcar, eu tinha síndrome do intestino irritável, gastrite, esofagite, enxaqueca. Bom, enxaqueca não entra no gastrointestinal, né? Mas eu ia de 5 a 10 vezes no banheiro num dia, então sim, eu tinha muitos problemas gastrointestinais. Hoje eu posso comer de tudo e meu intestino, ó, funciona maravilhosamente bem. A Denise falando, você diz que podemos voltar a comer glúten e lactose, mas estudos hoje provam os malefícios que são causados no intestino. Denise, eu não tô aqui para discutir se glúten e lactose faz bem ou não, tá? Eu tô aqui para dar a opção de você poder comer o alimento ou não. Se você é que nem você tomar refrigerante, você sabe que o refrigerante é ruim, mas tem gente que toma. Tem gente que sabe que açúcar é viciante e mesmo assim come. Então aqui a gente não tá para discutir se glúten, lactose, determinados alimentos faz bem ou não. Eu tô aqui para quê? Quando eu estava intolerante alimentar, eu não tinha, e eu fazia uma dieta extremamente restrita, eu não tinha a opção de poder comer ou não. Eu não tinha essa opção dentro de mim. Então aqui, hoje eu como glúten, eu como lactose, eu como açúcar sem problema nenhum. Então assim, se daqui a pouco eu entender que glúten e lactose faz mal para o organismo, devido a estudos científicos, aí pensado, pode ser que eu pare ou não. Quantos estudos científicos falam que cigarro faz mal e tem um monte de gente que fuma? Então aqui o debate não é se faz mal ou não, e sim é você poder ter a escolha de comer e ficar bem, de não ter nenhum problema gastrointestinal. Maravilha, John, ficou claro. Muito bem. Gente, ó, eu tô aqui única e exclusivamente, tá bom? Pra responder as suas dúvidas. Então, ó, escreve aqui. Daqui a pouco essa live vai fechar. Eu não preparei nada, eu abri a câmera e tô aqui conversando com vocês. Então, se tem dúvida, gente, vai escrevendo, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Elias, lembro que sempre antes de eu fazer algo empolgante, eu ia no banheiro antes, porque dava vontade. Você acha que tem a ver com ansiedade, Elias? Tem muitos casos de que a ansiedade e a intolerância alimentar, elas têm a mesma causa raiz. Não posso dizer com certeza, mas assim, mais de 90% a causa raiz da ansiedade e da intolerância alimentar, elas são as mesmas. Então, assim, eu sei o que você passa, porque, por exemplo, no meu caso, quando eu estava intolerante alimentar, o que acontecia? Se eu tinha que sair de casa, eu ia, tipo, 3, 4 vezes no banheiro, desesperadamente. Falando, não, pera só um pouquinho, peraí, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Aí eu ia lá e corria. Por quê? Porque eu tinha muito medo de passar mal. Quando eu saía de casa, eu já era, né, estressada, ansiosa, e aí o que acontecia? Eu já saía de casa com medo de precisar de ir no banheiro, então eu ficava olhando, olha, aqui tem um banheiro, aqui tem um banheiro. Aí eu fazia às vezes a contagem da distância, se eu precisar no meio do caminho, eu posso parar em tal lugar para ir no banheiro, ou então se eu ia na casa de alguém, eu só ia na casa que eu sabia que eu me sentiria confortável se eu precisasse usar o banheiro. Então, assim, a ansiedade, ela tem muito a ver, né? Tanto que, eu não sei se você já leu o meu e-book, eu até conto um caso de consultório muito legal de uma pessoa que ele não saía mais de casa quase pra nada, porque ele tinha muito medo de sair de casa e passar mal. Então, assim, é um caso bem legal. Se você ainda não leu o e-book, vale a pena ler, porque lá
Além eu explico, né, eu conto um pouquinho da minha história, eu explico como a nossa mente funciona, eu explico por que a sua intolerância alimentar ela vai crescendo dia após dia, e eu também exemplifico com casos de consultório para ficar muito claro para você como que você funciona, como a sua mente funciona, e exemplificando ali com casos de consultório para ficar mais claro ainda. E de bônus, se você ainda não conhece o e-book, vem com uma autoterapia guiada para você fazer sozinha em casa com fone de ouvido, quando você estiver tranquilo, para você começar a entender um pouquinho mais do meu trabalho, como ele funciona, para você ver como as nossas emoções estão interligadas e quanto de lixo emocional a gente tem. Gente, ó, já respondi todas as perguntas aqui que vocês colocaram. Eu tô aqui único e exclusivamente para responder vocês. Então, tem mais alguém que vou dar mais um minutinho. Se tiver mais alguém com qualquer dúvida, escreve aqui, porque senão já vou fechar. Aqui é papum, gente. Alguma dúvida? Bom, gente, olha, se vocês não estão ainda na comunidade secreta lá do WhatsApp, eu avisei rapidinho lá na comunidade pelo WhatsApp, dizendo, olha, eu vou entrar agora ao vivo no Instagram, quem quiser tirar dúvidas, entra lá. Ó, Elias. Entendi. Outra dúvida. Tenho só 21 anos. Tive sim problemas emocionais na minha adolescência. Acha normal, tão pouca idade, ter esses problemas? Tenho hoje muito refluxo e muita má digestão. Elias, é normal sim. Para você ter uma ideia, eu não atendo crianças, mas eu atendo adolescentes acima de 15 anos, tá? Porque pode sim ter muito lixo emocional, a gente não sabe o que você vivenciou. Então, assim, foi o que eu falei. Cada pessoa tem um copinho, que é a nossa mente subconsciente. Se você viveu na sua adolescência você teve muitos problemas emocionais, em vez de ser uma gotinha, foi jorrando coisas ruins dentro de você e o seu copo transbordou antes. Então, Elias, quanto mais cedo você limpar tudo isso dentro de você, melhor é. E outra, você tem 21 anos, você é muito novo. E quanto mais cedo você começar no autoconhecimento, melhor é. Porque você vai começar a entender questões suas que vai começar a fazer muito sentido. Você vai ter mais equilíbrio, não vai ter mais tanta ansiedade, sabe? Então, assim, é extremamente importante fazer essa limpeza o quanto antes. Eu costumo dizer que é muito melhor. Eu tenho 37 anos. Se eu tivesse feito a limpeza do meu lixo emocional aos 21 anos, teria sido perfeito, porque eu não precisaria ter passado por tanto sofrimento que eu tive, ter tantos desconfortos físicos e emocionais. Então, pode vir para o protocolo, fazer a limpeza o quanto antes. Ó, a Karina falando, ótimo, Cá, com certeza. Ela perguntou assim: acho que a ansiedade e a intolerância alimentar se retroalimentam. Eu fico ansiosa e tenho intolerância alimentar. E com a intolerância alimentar, eu fico ansiosa e chata. Perfeito, Cá. É o que eu falo muito lá no grupo do WhatsApp. Não sei se você tá lá, eu falo muito sobre isso lá. Que é a gente dar vazão aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Algo que era pequenininho, começa a ficar uma bola de neve. Então, cara, começa a observar quando você tá de boa, que você tá tranquila, que é o que eu sempre falo. Quando a gente tá mais tranquila, às vezes a gente tá na praia, né? A gente tá de férias e tudo mais, que a gente relaxa, que a gente descansa, a gente consegue, às vezes, comer. As pessoas relatam, né? Que às vezes elas conseguem comer alguns alimentos e elas nem passam mal. E às vezes, quando elas estão estressadas, ansiosas, e ela come o mesmo alimento, elas passam mal. Por quê? Porque vira uma bola de neve, né? Você tá ansiosa, aí às vezes você tá com ansiedade, você quer comer. Aí você está intolerante alimentar, intolerante à lactose. Você tá ansiosa, aí você quer comer, sei lá, um chocolate, um doce de leite, um sorvete, ou um hambúrguer, sei lá, uma pizza. E aí você tá ansiosa, você come por causa da ansiedade, aí
é esse alimento que você comeu, você está intolerante alimentar, aí você passa mal, e você fica chateada e fica ansiosa, porque às vezes você come e você não tem algum banheiro que você possa usar, ou então você tem dores, gases, desconforto, e essas dores e desconfortos vai te dar mais ansiedade, aí você joga mais na comida e vira aquela bola de neve, aquele fluxo sem fim, né? Então, por isso que a gente tem que tratar o nosso emocional. Por isso que eu falei que a maioria dos casos, quando a pessoa é extremamente ansiosa, um protocolo só é válido. Por quê? Porque ali você trata tanto a intolerância alimentar quanto a ansiedade. Por quê? Porque às vezes a causa raiz da sua ansiedade é a mesma da intolerância alimentar. Então, com um protocolo você consegue ajustar duas coisas. Maravilha, vamos ver se tem mais alguém aqui. Imagina, Elias, pode perguntar sempre, Alce. Eu já faço terapia, já ajuda a intolerância. Legal, Alce, é isso mesmo, a gente tem que limpar nosso lixo emocional. Exato, maravilha. Gente, tem mais alguém aqui que tá com alguma dúvida, quer me fazer perguntas? Foi o que eu falei, tô aqui para esclarecer vocês, o que vocês acham. E eu queria saber, gente, tava pensando em fazer lives ou quinzenais ou semanais pra gente, aí eu vou preparar, não vai ser só tirar dúvidas, bate-papo, eu vou preparar lives com temas específicos. A gente pode falar um dia sobre intolerância à lactose, problemas com a mamãe, intolerância ao glúten, problemas com o papai, a gente pode falar de gastrite, esofagite, ansiedade, culpa, medo, aí a gente pode ter trilhões de coisas pra gente falar. Vocês gostam, vocês queriam? O que vocês acham da gente fazer essas lives semanais? Coloca aqui, gente, pra eu ter uma ideia, se vocês topam, porque não adianta, né, fazer live se não tiver ninguém. Vocês topam? Ai, que lindo, um monte de coraçãozinho. E aí, às vezes, eu posso até fazer tipo umas dinâmicas. Tava pensando aqui, fazer tipo umas dinâmicas de chamar algum seguidor que queira pra gente conversar, entender um pouquinho mais o caso e tudo mais, um bate-papo bem legal, assim, porque eu quero agregar valor pra vocês, porque, gente, eu sei que estar intolerante alimentar, eu já falei, já vivi 10 anos da forma como vocês estão e eu sei como é ruim isso. Vai sim, Alce. Com fé em Deus vai dar sim. Gente, tudo é questão de escolhas e prioridades, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, Juliana, não tem condições financeiras de passar pelo protocolo, eu gostaria muito do mais. Então, gente, tudo é questão de escolhas e prioridades na nossa vida. A nossa saúde é algo muito importante. A nossa saúde deveria ser a prioridade número 1, porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue viver, trabalhar, se divertir. Agora, Dia dos Namorados, a gente não consegue namorar. E tudo, né, quando o nosso emocional, a nossa saúde não tá legal, tudo acaba sendo afetado, né? A nossa família, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, muitas vezes até a forma como a gente ganha dinheiro, como a gente prospera. Então, assim, cuidar da nossa saúde deveria ser algo primordial. Eu tenho certeza absoluta que muito em breve você já vai fazer parte do nosso time, porque já é uma prioridade para você passar pelo protocolo, não é verdade? Ai, que bom, gente, fico muito feliz que todos vocês... Magna, olha, ela sempre tá lá na nossa comunidade, um beijo. A Cá também, legal, também estou me organizando, maravilha. A Andréia, beijo, Andréia foi uma das primeiras que fez o protocolo online, tá ali, linda. Gente, então é isso, tô fechando aqui a live. A Nani, beijo, saudade. Gente, tô fechando aqui essa live, tá bom? Vou me preparar aqui pra gente começar a fazer lives semanais, pra gente ter esse bate-papo. Se vocês tiverem ainda dúvidas, me mandem essas dúvidas pelo direct. Aqui nas lives eu também vou começar a fazer pra gente se conhecer melhor, entender quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos, pra gente ir interagindo um pouquinho mais, pra vocês entenderem cada vez mais como as nossas emoções interferem no nosso corpo físico. Gente, daqui a pouquinho eu vou colocar essa live vou salvar essa live lá no Instagram. Se você gostou, se fez sentido pra você, dê um like,
lá, dê um joinha, comenta, Ju, adorei a live. Pra quê? Pra que esse conteúdo possa chegar cada vez mais em mais pessoas que estão intolerantes alimentares, para elas entenderem que é possível sim voltar a poder comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. Olha lá, Magna, fala mais sobre baixa autoestima. Com certeza. Ótimo tema sobre a gente falar sobre baixa autoestima. Eu vou fazer uma live específica para isso, porque a intolerância alimentar, quando ela trabalha, falando rapidamente, quando ela trabalha ela mexe, né, com o nosso intestino, e é no nosso intestino que a maioria dos nossos neurotransmissores do bem-estar, da harmonia, de você ter foco, disposição, energia, alegria, é produzida no nosso intestino. Quando o nosso intestino não tá legal, a nossa autoestima também acaba sendo afetada. Então, acho que seria legal a gente fazer uma live específica para isso. Gostei da ideia. Muito bem. Ó, o John falando, conheci você no TikTok. Legal, seja bem-vindo. Ai, André, um beijo. Amo você. Lu, boa noite. Então é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês. Vou me programar. Se vocês querem que eu faça lives semanais, coloca lá. Ju, adorei a live, quero live semanal. Pra eu saber se vocês querem realmente eu estar aqui falando com vocês. Vai ser um prazer. E é isso. Um beijo, gente.